puxa, o Ricardo cai. O agarrão do Arouca foi assintoso, né? Realmente ele puxa o Ricardo Oliveira depois de ter passado. Com 5 minutos e meio, o Santos pode abrir o placar. Partiu Gabriel, pé esquerdo na bola, na trave! Bate na trave a bola. Salve, nação santista, sou Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, hoje para discutir muito se é justo a gente falar que a geração recente aí é a geração do quase. Bom, comigo aqui sempre os amigos Matheus e Longo. Fala, Matheus. Fala, Felipe. Fala, Longo. Fala, nação santista. Os caras vão me xingar porque eu vou falar de geração do quase, então eu tô preparando para ser xingado no Twitter. Fala. Matheus já tem consciência que vai tomar porrada, né? Fala, Longo. Felipe, Matheus, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E, bom, talvez eu dê algumas porradas no Matheus, mas também concordo com ele em alguns pontos. Vamos lá. Só lembrando, né, os nossos canais aí para você seguir. A gente tem um canal no YouTube, onde a gente está colocando aí os nossos vídeos, postando, né? É só pesquisar lá, podcast do Peixão, você vai achar. Também no Instagram e no Twitter, tá? Pesquisa lá, podcast do Peixão, já vai aparecer para você. É aquela arte ali, com a letra branca. Dá aquela curtida. Exatamente. E coloca também, clica ali no sininho para receber no YouTube as notificações com os novos vídeos. Bom, gente, essa geração do quase, né? Até para alguns santistas, de repente, mais recentes aí, um pouco mais novos, mas eu acho que todo mundo deve lembrar, né? Vem desde ali de 2014, marcada por alguns jogadores ali, o Vitor Ferraz, capitão em boa parte dessa fase aí, o Vanderlei. Foi marcada por vários vice-campeonatos, né? O vice-campeonato do Paulista lá em 2014, depois teve o vice da Copa do Brasil em 2015, o vice do Brasileiro de 2016, e até mesmo no ano passado havia ainda alguns jogadores, o Vitor Ferraz e tal. E o Santos teve ali aquele quase no Paulista, né? Jogou super bem, de repente cai contra o Corinthians e também foi vice-campeão brasileiro no ano passado. Bom, então a gente vai debater aqui hoje, né? É um tema polêmico, com certeza vai render bastante debate. Se é justo, né? Se o pessoal acaba sendo justo quando chama essa geração de geração do quase. Eu vou começar com alguém que talvez polemize um pouco, que é o Matheus. Vai lá, Matheus. Então, Felipe, Longo, torcedor do Santos. Então, o que eu conheço da geração do quase, que inventaram isso, foi depois da Copa do Brasil, que o time perdeu pro Palmeiras na final. E aumentou isso em 2016, 2017. 2014 não estava muito essa história, não. Nem depois de 2015, que o Santos deu o Paulistão. Então, essa história que cresceu um pouco mais nas redes sociais por torcedores, que eu lembro, que eu li, escutava, foi depois de 2015, né? Que o time perdeu aquela Copa do Brasil, que o Santos era muito melhor que o Palmeiras. Eu já discordo, não, a geração do quase, né? Porque tecnicamente a geração do quase é porque não ganha nada, né? Geração do quase, não ganha nada. Só que esse time ganhou 2 Paulistão, 2 Campeonatos Paulistas, 2015 e 2016. E pode falar que o Paulistão não é tudo isso, eu não acho tudo isso, mas são 2 títulos, o Santos foi lá, ganhou do Palmeiras em 2015, ganhou do Audax em 2016. A torcida foi no estádio, compareceu, comemorou. Então foi 2 títulos aí que a geração do quase que conquistou, né? E daí, mais ou menos, a geração do quase que eles falam, né? O Vanderlei, o David Braz, o Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Zeca, Lucas Lima, Thiago Maia, Renato, Ricardo Oliveira e Gabigol. Vou falar que o Gabigol é fracassado? O cara foi lá no Flamengo e conquistou tudo. A carreira do Ricardo Oliveira, como eu vou falar da carreira do Ricardo Oliveira? O cara foi campeão da Champions com o Milan. O Renato, ninguém vai falar da carreira do Renato. Vou falar que o Renato é um fracassado, o Renato é quase. Não dá pra falar do Renato. O David Braz, que muita gente critica, pode ter criticado tecnicamente. O cara foi campeão brasileiro com o Flamengo, hoje tá no Grêmio. O Vitor Ferraz, tudo bem, não tem uma carreira vitoriosa, mas hoje tá no Grêmio. Todo mundo acha o Vitor Ferraz um dos melhores laterais do país. Tanto é que o Renato Gaúcho levou pro Grêmio. O Vanderlei tá no Grêmio. O Thiago Maia tá no Flamengo. Vou falar, o Lucas Lima tá no Palmeiras, foi campeão brasileiro com o Palmeiras. Então não dá pra falar que esse time é fracassado. E dá pra falar que aquele time não conseguiu, na hora H, conquistar títulos mais importantes, mas também muito por causa da diretoria. Porque o Modesto Roma mudou o dia da final, o Santos estava voando, o Palmeiras estava mal, com os jogadores machucados. O Modesto Roma prejudicou demais aquele time, mudando a final. No jogo de ida da final, o Nilson, que não era o jogador principal daquele time, perdeu um gol incrível. Então, os caras não tem culpa que o Nilson perdeu. O Gabigol perdeu pênalti.
O Gabigol perdeu o pênalti, mas o Nilson também perdeu um gol incrível no primeiro jogo. Então, tem várias circunstâncias. No Brasileirão, Nem me lembro. No Brasileirão desses vice-campeonatos, o Santos não era favorito. O Santos chegar segundo colocado em 2016 foi mais aquele time que podia, porque o time não tinha banco. Em 2016 teve muitas convocações de seleções, então o Santos perdeu jogadores por muitas rodadas. O Ricardo Oliveira ficou machucado, o Gabigol foi vendido. Então, aquele vice de 2016 foi um ato de heroísmo daquele time. Para mim foi um campeonato espetacular do Santos, porque o Santos não tinha time para chegar onde chegou. Então, eu discordo por todos esses fatores que eu expliquei aqui. Vai lá, Longo. Passo a bola para você. Eu concordo com o Matheus. Eu acho que grande parte dos torcedores do Santos, eles têm que encontrar culpas externas para tudo, parece. Geração do quase. Cara, você rotular de uma geração inteira de quase, assim, por 2 ou 3 campeonatos, me parece muito errado. O Vitor Ferraz talvez seja o maior símbolo, porque ele foi o maior injustiçado de todos esses jogadores do Santos. Talvez ele seja o que nunca teve o reconhecimento que ele merece, porque ele é um dos melhores laterais direitos no país, e eu acho que no Santos hoje, no meu time do Santos de hoje, ele seria titular absoluto, tanto ele quanto o Vanderlei. Acho também que o Vanderlei teve um final ali no Santos decadente, que não merecia. Para mim, eu nunca teria tirado o Vanderlei do time. Mas assim, voltando lá para 2015, é tudo isso que o Matheus falou. Como é que você pode rotular com uma geração de quase se alguém conquistou 2 campeonatos paulistas? Eu, ao contrário do Matheus, acho que o Campeonato Paulista tem a sua importância. Porque o que acontece? O Campeonato Paulista derruba técnico. O Campeonato Paulista instaura a crise. O Campeonato Paulista faz torcedor e pichar muro de CT, pichar muro de estádio. Então, se fosse um troféu amistoso, alguma coisa do tipo, não ia acontecer isso. Mas não, o Campeonato Paulista tem a sua importância. Paulistinha é para quem não ganha, vamos dizer assim. Porque todo mundo quer ganhar. Mas se você não ganha, você desmerece o título. E é isso que aconteceu. Então, eu também não concordo em você falar em geração do quase. Acho que tem jogadores ali que hoje seriam titulares do Santos. Eu super aceitaria uma volta do Ricardo Oliveira. Acho que o Ricardo Oliveira, mesmo aos 40 anos, tem muito a acrescentar para o time. O Gabigol nem se fala, né? O Gabigol, a gente está vendo o que ele está fazendo no Flamengo. E aí você tem, por exemplo, o David Braz. O David Braz, eu costumo dizer que ele era um dos jogadores ruins que eu gostava no Santos. O David Braz, ele em jogos decisivos, parecia que ele virava um Beckenbauer, assim, de tanto que ele crescia num jogo decisivo. E ele nunca deixou de ter raça, ele nunca deixou de dar o sangue ali pela camisa. Então, assim, geração do quase, eu acho que é muito injusto rotular, porque você coloca isso para jogadores apáticos, jogadores assim que não estão ligando de estar ali, parece que estão numa outra dimensão. E eu tenho certeza que nunca faltou, que nenhum dos jogadores daquela geração do Santos demonstraram uma falta de empatia com o time. Basta você ver o Vitor Ferraz depois daquela, se não me engano, foi a eliminação pro Corinthians no ano passado, o quanto ele sente aquela derrota. O quanto ele sentiu aquela derrota, você vê estampado, sabe? Não é geração do quase, me incomoda bastante esse termo. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, em relação a 2014, já tinha ali um murmurinho que era o início, né? Acho que depois acabou consolidando ali em 15, porque em 15 foi uma coisa muito, né? O Santos fez uma Copa do Brasil, estava voando naquela Copa do Brasil, fez jogos muito bons contra o Corinthians. Inclusive, o Corinthians estava um bom tempo aí sem perder e, se eu não me engano, ficou em um bom período ali, só perdeu para o Santos, inclusive, e aqueles jogos da Copa do Brasil, o Santos foi muito bem, inclusive lá no estádio do Corinthians, né, na Arena. E contra o São Paulo também o Santos foi muito bem. E aí contra o Palmeiras teve essa pataquada aí da diretoria mesmo. Isso atrapalhou bastante. E o Santos também, né? Vamos combinar, né? Que aquele gol do Nilson ali na pelada de final de semana, dificilmente eu perco, né? Então, assim, é um gol que
um jogador profissional perder um gol daquele é bem complicado. O Gabigol também perdeu o pênalti. Agora, o que eu penso é que, assim, falar em geração do quase, eu entendo quem usa esses termos, né? E eu também já usei, pensando em alguns pontos, por exemplo. O Vitor Ferraz mesmo. O Vitor Ferraz, ele foi o capitão de boa parte aí desse período, né? No ano passado, ele já terminou o ano praticamente ali como reserva, mas ele sempre foi um jogador para mim que do meio para frente, ele sempre foi, assim, interessante mesmo, um dos que apoiam melhor, né? Então, na parte ofensiva, ele vai bem, apesar de ter aquela questão de cruzamento, ele cruza, enfim, não é um fundamento do qual ele vai bem. Mas ele apoia, faz ali tabelas, né? No ano passado ele teve alguns momentos em que ele foi bem, principalmente no primeiro semestre, que eu me recordo, né? Inclusive, em alguns debates eu sempre colocava isso, que para mim, o pessoal falava muito, Avenida Vitor Ferraz, né? O Vitor Ferraz na parte defensiva muito mal. De fato, para mim foram raros os jogos em que eu vi o Vitor Ferraz bem na parte defensiva. Então eu via o Vitor Ferraz mais como um ala do que como um lateral. Mas aí vai do técnico também, né? Então, a própria questão, Vitor Ferraz capitão. Eu também não concordava com o Vitor Ferraz como capitão. Não via ele com uma liderança para ser ali aquele capitão do time, para falar em nome do time. Sempre me pareceu ser um profissional muito bom, sempre me pareceu ser um cara muito comprometido. Nessa entrevista que o Lomo citou, ele até chorou, né? Nessa entrevista, falou da família, eu lembro bem dessa entrevista. Inclusive estava no Pacaembu nesse jogo, que para mim foi uma das maiores injustiças do futebol, porque o Santos jogou absurdamente melhor que o Corinthians, era para ter feito uns 3, 4 gols. E aquele jogo ali, muita gente depois daquele jogo mesmo falou, putz, geração do quase. O Santos apertou. O Corinthians praticamente não passou do meio campo o jogo inteiro, né? E o Santos acabou sendo eliminado. Mas são coisas que acontecem também. O Cássio teve uma noite ali incrível, né? Mas o Santos também perdeu ali alguns gols, não tem como a gente falar que não. Mas o Vitor Ferraz, assim, ele ser o capitão, eu já contestei isso muitas vezes, mas também não vejo como culpa dele. Vejo como culpa dos técnicos também. Inclusive o próprio Sampaoli insistiu com isso por um bom momento ali. Não sei se porque tinha algo com o Sanches, né? Porque uma relação ali com o Sanches complicada. O Sanches reclamou uma vez numa coletiva de imprensa, né, do posicionamento dele, que preferia ficar no banco se fosse para ser usado como ponta. Então não sei se isso também acabou influenciando na decisão do Sampaoli ou se ele simplesmente queria manter já o Vitor Ferraz, que era um cara bem quisto ali no elenco, e manteve o Vitor. Mas eu não via o Vitor como esse cara para ser o capitão, né? E em muitos momentos o Vitor passava ali uma sensação de que não era aquele cara que contagiava mesmo o time, que fazia o time também ter um gás a mais. Então, eu concordo que eu também não era muito a favor do Vitor como capitão e via essas falhas defensivas, mas também vai muito do técnico, né? Se o técnico não faz um esquema ali para usar ele como ala, de repente, ou até no meio, aí também não é culpa só do Vitor, né? É culpa também de quem escala e treina, na minha opinião. No ano passado, inclusive, o Sampaoli usou o Vitor como volante na parte ofensiva do time várias vezes e funcionou bem, né? Ele tinha ali uma responsabilidade de marcação menor, né? Funcionava bem ofensivamente e na parte defensiva ajudava a marcar, mas como o time pressionava bastante e marcava pressão, acabava funcionando muitas vezes. Mas quando precisava do Vitor individualmente marcar, eu particularmente não gostava. Geralmente não saía bem. Apesar de ter alguns jogos em que ele foi bem, né? Eu acho também que geração do quase, a gente pode falar que alguns jogadores, é difícil a gente falar de todos, o Matheus lembrou bem, vários jogadores vencedores, Ricardo Oliveira, Renato, né? E o próprio Santos também teve ali os seus títulos. E o Paulista também não é um campeonato que a gente pode falar que não tem importância, é o regional mais importante do país e mais competitivo, sem sombra de dúvidas. Só comparar com o Carioca, por exemplo, que a gente vê que você tem um ou dois times grandes ali, que estão bem, os outros dois às vezes não estão tão bem, e dificilmente você... só um, né? E dificilmente você tem, exatamente. E dificilmente você tem surpresa, né? No Paulista você sempre tem os 4 grandes, tem a Ponte Preta, vocês têm o Guarani, sempre tem ali alguns times. Esse ano teve o Santo André, por exemplo, né? Pode ter ainda na volta, não sei como é que o Santo André vai estar na volta, né? Na volta do Paulistão, eu não sei quando que vai ser retomado. Mas
tem jogadores ali vencedores, mas ao mesmo tempo tem jogadores que em momentos decisivos eu sentia também que eles, né? O próprio Gabigol mesmo, esse pênalti que ele perdeu em 2015 fez muita falta, querendo ou não. É claro que não foi só culpa dele, o Nilson também, pelo amor de Deus. Mas, então são pontos ali em que o Santos realmente pecou ali também, né? Apesar de 2015 a Copa do Brasil, a grande questão é que o Santos, aquela pausa ali, aquele adiamento tirou o gás que o Santos vinha. Se o Santos tivesse feito os jogos contra o Palmeiras na sequência do que vinha fazendo, dificilmente o Santos perderia aquele título, né? O próprio Palmeiras passou para a final da Copa do Brasil, vencendo o Fluminense com um pênalti que não foi pênalti. Uma falta que foi fora da área, deram um pênalti. O Palmeiras passou daquele jeito pelo Fluminense, né? Jogando ali um futebol bem e contestável. Aquele futebol ligação direta o tempo inteiro. Isso, né? Inclusive na própria final contra o Santos. Eu vi o Palmeiras dando chutão várias vezes no segundo jogo. Acho que o Vitor Ferraz perdeu um gol também logo no comecinho daquele segundo jogo. E, enfim, também não gostei nada da postura do Santos naquele segundo jogo. O Santos ali meio, parece que acuado, só esperando. Não gostei também da forma como o Santos atuou. Em relação ao Brasileiro de 2016, o Santos perdeu muitos pontos. Eu sei que realmente não era tido como favorito, mas também, se a gente pensar, é muito raro a mídia colocar o Santos como favorito de algum campeonato, né? É muito raro isso. Eu, particularmente, vi poucas vezes isso. Então, geralmente a mídia coloca o Santos como azarão mesmo. Parece que é uma cultura aí da mídia isso. Agora, em 2016, o Santos perdeu pontos assim, para equipes muito inferiores. Muito inferior. O Santos perdeu muitos pontos bestas em 2016. Então ali eu acho que ajudou mesmo a reforçar ali em 2015, 2014, perder para o Ituano, com todo o respeito ao Ituano, mas também não dá, né? O que o Santos fez em 2014 para mim foi uma coisa também bem complicada dos torcedores santistas entender. Depois 2015 reforçou, 2016 acho que ali consolidou, né? Com aquele brasileiro ali, com o Santos perdendo pontos tão, na minha opinião, tão bobos. Agora, também, eu acho que cada campeonato é um campeonato, cada campeonato tem sua história. Por exemplo, em 2018, o Santos foi eliminado para o Tribunal Futebol Clube na Libertadores. Todo mundo viu que a FIFA até inocentou o Santos agora. Aliás, inocentou quase 2 anos depois. É impressionante essa decisão da FIFA, né? Aí, no mesmo ano, na Copa do Brasil, o Gabigol ia sair de cara para o Fábio, e o juiz vai e encerra o jogo, né, com um lance que o Gabigol provavelmente teria grandes chances de fazer aquele gol. Grandes chances. O Santos, exatamente, o Santos seria classificado. Né, e depois o Mano Menezes inexplicavelmente disse que não, porque o juiz deu acréscimo, mas ele pode terminar antes. Pelo amor de Deus, né? Ele terminou aquilo lá porque, desculpa, para mim o juiz ali deu uma pipocada nervosa e o Santos perdeu uma chance incrível de fazer aquele gol e sair classificado. Então, é justo também falar que 2018 foi quase, sendo que o Santos fez um primeiro semestre tenebroso com o Jair Ventura, depois começou a se recuperar com o Cuca. Quando estava se recuperando, foi eliminado da forma que foi na Libertadores, na minha opinião, de forma muito vergonhosa, e depois muito prejudicado pelo apito, né, na Copa do Brasil. Então, e no ano passado também, claro que não vou me estender muito aqui, mas vários pontos que eu contesto, né, de VAR, o Flamengo tendo gols impressionantemente validados pelo VAR, como contra a Chapecoense, por exemplo, que sei lá quanto que estava impedido, acho que quase 1 metro. Depois o Santos prejudicado em vários jogos, várias inversões de mando. O Flamengo enfrentou o Vasco lá em Brasília, quando não, né, tinha que ter ido a São Januário, como o Santos enfrentou o Vasco em São Januário. E isso desequilibrou o campeonato também, mas o Santos também bobeou muito. Porque se a gente olhar, por exemplo, Santos e Fortaleza, eu estava na Vila Belmiro. Quando o Santos toma aquele terceiro gol, o Santos faz um primeiro tempo que dá para ter, com todo respeito ao time cearense, dá para ter enfiado 5, 6 gols. O Santos foi avassalador no primeiro tempo, um dos melhores tempos que eu vi do Santos, até hoje. Né? Apesar da fragilidade do adversário, mas o Santos em si, o futebol que o Santos conseguiu aplicar ali, foi maravilhoso. O Santos perde gols, no segundo tempo o Santos entra dormindo, parece que tinha comido feijoada no intervalo, né? Entra dormindo, o Jean Mota perde um gol incrível e o Santos toma o terceiro gol, né? E talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo de jogo, tomaria até o 4º gol. Então, para mim, assim, são momentos em que o Santos bobeou, não necessariamente, às vezes, por pipocar, porque às vezes quando se fala geração do quase, parece também que é uma geração de pipoqueiros, não necessariamente, mas porque o Santos poderia ter
um desempenho melhor e não teve, né? Poderia ter ganhado pontos ali fáceis e não ganhou, né? Esse jogo contra o Fortaleza foi emblemático. E, aliás, começou ali a derrocada do Santos, né? Felipe, Oi, diga. só uns pontos aí para ajudar no debate aí. O Longo falou do David Braz, que o David Braz gostava dele, era ruim, mas gostava. Se vocês lembrarem, na final da Copa do Brasil, o David Braz se machuca no segundo Fez jogo. falta. Entra o Erlen, e o Erlen falha no segundo gol do Palmeiras. Sim. Se tivesse o David Braz lá, talvez o Santos não tomasse o segundo gol do Palmeiras. E o espírito que ele transmitia ali. Eu lembro na final do Campeonato Paulista de 2015, quando o Santos perde o jogo de ida do Palmeiras de 1-0, e tem expulsão do Paulo Ricardo, e o Santos sendo massacrado assim, pelo Palmeiras no Allianz Parque, e acaba o jogo, os jogadores do Santos, liderados pelo David Braz, sobem, vão ali perto da torcida cantando "O Santos é o time da virada". Então, o espírito que o David Braz passava para jogadores, torcida ali, para mim é um negócio assim fenomenal. E sobre o momento do Vitor Ferraz ser capitão, ele virou capitão em 2018, né? O capitão do Santos, que eram os líderes, era o Ricardo Oliveira, ele tinha saído. David Braz também, que era o segundo, tinha saído. Antes era o Robinho, que tinha saído. E também ficou o Vitor Ferraz e o Renato, que eram os 5 pilares do Santos. Então, eu achava natural o Vitor Ferraz virar capitão, porque ele ao lado do Renato, do Robinho, Ricardo Oliveira e David Braz eram os líderes, né? Então, eu achava natural o Vitor Ferraz ser capitão. Entendi que ele não gostava, mas dentro de um elenco, pela ascendência que ele tinha do jovem, no elenco normal, era normal o Vitor Ferraz ou o Renato ser o capitão do time. E sobre o Brasileirão 2016, quando eu falei que para mim foi um ato de heroísmo, porque o Santos perdeu o Ricardo Oliveira por 10 rodadas, e o Santos se virou com Joel e Rodrigão, repetindo, Joel e Rodrigão, inacreditável que o Santos foi vice-campeão tendo mais de 10 rodadas com Joel e Rodrigão, e principalmente o Rodrigão que jogou mais, né, fez até uns golzinhos. O Santos perdeu muitos jogos, Lucas Lima, Gabigol, Zeca e Thiago Maia, que eram os principais jogadores do time para a seleção brasileira de Copa América e Olimpíadas. Depois o Santos vende o Gabigol, e aí o Dorival Júnior se vira com o Copete fez vários gols em clássico. Então o Santos foi superando. Eu não achava o time do Santos ruim, mas o Santos foi se superando porque perdeu muitos jogadores para a seleção por lesão. Então eu achei um campeonato de superação do Santos, apesar do time ser bom, porque o Santos teve muita dificuldade nessa parte aí de desfalques. Agora, sobre o David Braz, rapidinho, eu até achei engraçado quando o Longo fez o elogio, porque assim, realmente o David Braz, apesar da raça, da vontade, teve falhas bizonhas também em vários jogos, e assim, eu não gostava achava que não era um zagueiro para ser titular do Santos. Agora, realmente ele fez falta naquele jogo contra o Palmeiras, ele tinha essa liderança positiva. Para mim seria muito mais natural, por exemplo, o David Braz ser o capitão do que o Vitor Ferraz, por exemplo. Então, agora... O Vitor Ferraz virou capitão... Ele sai por conta quando o Cuca chega, né? Sim, teve uma treta do Cuca com o David Braz com o Elano. O David Braz se meteu na treta. Foi aquela no jogo da Vida do Amito. O Elano e o Cuca tretaram. Isso. O Elano e o Cuca tretaram, o David Braz se meteu na briga. Logo depois da queda do Dorival, em 2017. Mas eu realmente, eu falei do Vitor Ferraz capitão por um bom tempo, mas não foi tanto tempo assim, né, desde 2014 para cá, mas ficou muito recente na memória porque foi 18 e 19 praticamente inteiros, né? Fala, Longo. Não, e outra coisa, como é que você rotula uma geração de jogadores, sendo que não são apenas os jogadores que estão envolvidos no processo do futebol? Você tem treinador, você tem diretoria, tudo. Eles influenciam. O Matheus citou aí o que o Modesto Roma fez na final da Copa do Brasil 2015. Os treinadores, que passaram pelo Santos nesse período, todos eles tiveram alguma atitude questionável. Então aí você vê Dorival Júnior, Levir Coupe, Jair Ventura, Sampaoli, Cuca, todo mundo teve atitudes questionáveis. Então, você não pode rotular só os jogadores. Os jogadores fazem parte do processo. Os jogadores são os protagonistas, lógico. Mas para que a engrenagem dos jogadores gire, tem todo um outro pessoal por trás também. E que interfere diretamente no resultado de uma partida, por exemplo.
Eu entendo quem acaba usando esses termos, eu também já cheguei a usar, porque realmente aquele negócio do Santos chegar e ficar ali e, putz, perder, muitas vezes para ele mesmo, eu tinha a impressão que se perdia para ele mesmo, às vezes, né? Isso era uma coisa muito frustrante mesmo, e às vezes a gente olhava ali alguns jogadores ali, sabe, alguns jogadores parecia que não estavam tão preocupados assim, enfim, eu sentia falta ali também de uma força de vontade maior, às vezes, em alguns momentos ali. Na verdade, eu acho até que o salto alto foi maior, às vezes, né? Por exemplo, contra o Fortaleza mesmo, por que o Santos entra com 3-0 daquele jeito? Parecendo que tinha acabado de sei lá, comer um churrasco ali no intervalo e voltou para o jogo. Por quê? Salto alto, né? Houve ali uma certa soberba, o jogo tá ganho, 3-0, né? Então, às vezes, acaba sendo quase um pouco, na minha opinião, em alguns momentos, alguns jogadores ficaram marcados por essa questão do quase, porque pelo resultado em si, por não terem conseguido o resultado contra equipes bem inferiores, né? Mas alguns momentos eu senti que houve ali mesmo uma situação ali de dar uma pipocada na hora decisiva, mas também essa questão de salto alto, né? Um brasileiro de pontos corridos mesmo, né? Você não tem ali um jogo que, nossa, esse jogo ele claro, toda partida ela é importante, acaba sendo uma final ali, mas você não tem aquela pressão a mais por saber que é uma final e tal, então muitas vezes acaba sendo uma certa soberba mesmo, na minha opinião, né? No ano passado isso aconteceu em vários jogos, em que o Santos vinha bem e de repente tropeçava para ele mesmo. Outra coisa, Felipe, eu faço uma separação, tem gente que não faz, mas eu faço. A geração do quase que eu faço é 2015 a 2017, por que eu falo isso? Porque a geração do quase, que era, todo mundo comentava, né? Ricardo Oliveira, David Braz, Vitor Ferraz, Lucas Lima, Gabigol. Então, esse time titular que perdeu os campeonatos da Copa do Brasil, foi vice-brasileiro, se desmontou depois de 2017. Sobrou só o Vitor Ferraz, o Gustavo Henrique e o Vanderlei. O Renato, 2018 para 2019, aposentou. Então, na verdade, 18 para cá é um resquício, né? É um resquício que até o ano passado ainda teve jogadores que eram da geração, outro lado, como geração do quase. Só sobraram o Vitor Ferraz e o Gustavo Henrique. Então, era um outro time. 2019 era um time completamente diferente. 2018 também mudou bastante. E o Carlos Sanches, outros estrangeiros, o Marinho, o Sacha. Então eu faço essa separação. Para mim, geração do quase que eu falo, 2015 a 2017. Claro, sobraram principalmente o Vitor Ferraz. E eu acho natural as pessoas meio que culparem o Vitor Ferraz, porque ele está no clube muito tempo. Então, quando o cara está no clube muito tempo e o time fica na fila, isso aconteceu com o São Paulo, com o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio era muito visado em São Paulo, foi o Flamengo, foi campeão de tudo. Então, quando o cara fica muito tempo no clube e não é campeão e é um jogador bom e importante, ele acaba sendo chamado para si como o culpado do time ser campeão. Então, eu achava natural o Vitor Ferraz ficar com essa culpa, porque ele ficou no clube muito tempo. Então, a gente sempre passa essa separação para mim, porque 2018, 2019 era um outro time do Santos, né? Mudou muitas peças. Que eu cito porque, assim, para a torcida, acaba ainda fazendo parte, porque são jogadores daquela geração que ainda estavam no time, né? E o Vitor Ferraz, inclusive, como capitão ano passado. Então, acaba sendo um resquício e faz parte também dessa geração do quase que a gente está discutindo. Agora, realmente, o time que tinha mais jogadores ali questionados e com essa marca era esse período que você falou, 2015 a 2017. E teria alguém da geração do quase, assim, entre aspas, que hoje teria espaço para vocês no Santos? No máximo, o Zeca jogar mais. Se eu falar isso, os caras vão me matar. O Zeca jogar mais que o Felipe Jonathan, no máximo do Zeca. O máximo do Lucas Lima jogar mais que o Carlos Sanches, minha opinião. O máximo do Renato jogar mais que os dois volantes do Santos. O máximo do Thiago Maia jogar mais que o outro volante do Santos. O máximo do Ricardo Oliveira, 2015 e 2017. Jogar mais que o Sacha. O máximo do Gabigol, nem preciso falar, né? Não, mas eu digo até pelo momento de hoje. Lógico, não tem como a gente comparar, né? Os momentos ali. Mas hoje, pelo que demonstram hoje, quem que vocês trariam de volta aí pro Santos? O Robinho não é geração do quase porque ele não fez parte desses vice-campeonatos aí, né? Inclusive, 2015 ele já tinha saído, né, naquela Copa do Brasil. Então nem faz parte. Eu acho que o Ricardo Oliveira ainda poderia contribuir. Contribuir. Mas com um salário bem assim, dentro do que o Santos pode pagar, sem loucura,
Eu acho que ele ainda poderia, porque eu penso que é bem provável que o Santos tenha 2 ou 3 centroavantes a menos na volta, né? De repente, o próprio Yuri Alberto não fica, o Sacha também, se pintar a proposta, acho que sai. Não adianta ele querer voltar ganhando 500 mil reais. Não tem nem cabimento uma coisa dessa, por exemplo, né? Sim. Pra mim no cenário de hoje, tirando o lado emocional, né? Se eu fico com o lado emocional, eu não quero mais Thiago Maia no meu time, né? Ele falava que era santista e depois ficou se declarando pro Flamengo. Mas tirando o lado emocional, só tecnicamente, o Vitor Ferraz pode fazer parte do elenco ou para rodar ou para ser titular, tranquilamente. No meio campo, o Thiago Maia joga mais que o Alisson e o Pituca junto, não tem nem comparação. O Thiago Maia é melhor que os 2 volantes do Santos. O Gabigol joga no ataque do Santos de ponta de 9. Só para mim. O Ricardo Oliveira pode até contratar, eu acho que seria uma contratação boa, porque ele é um líder, né, dentro e fora de campo. Um cara espetacular, mas hoje o Sacha é mais jogador que o Ricardo Oliveira. Então, para mim, só o Gabigol, o Thiago Maia e Vitor Ferraz. Eu acabei esquecendo do Gabigol, né? O Gabigol também, né? O Gabigol, inclusive, eu acho que ele acabou ganhando um pouco mais aí de tarimba, né? Um jogador que tá até mais cascudo, né? E mesmo em 2018 já foi artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileiro, do Santos. Poderia ter, inclusive, vencido aquela Copa do Brasil, ou até mesmo a Libertadores, porque o Santos foi bem prejudicado nas 2 competições, na minha opinião. O Gabigol também, claro, teria lugar hoje. Mas eu acredito que até pela situação do que é possível o Santos trazer hoje, seria o Ricardo Oliveira. Bom, gente, é isso. Continue aí prestigiando o nosso podcast. Vamos para os recados finais aqui, né? Os alôs finais. Fala, Longo. Felipe, Matheus, agradecer pela parceria de sempre, agradecer a Nação Santista. Hoje o programa rendeu. Falar da geração do quase, como alguns torcedores gostam de chamar, sempre é um debate até certo ponto polêmico. Obrigadão, um grande abraço. Fala, Matheus. Fala, torcedor do Santos, Longo, Felipe. Foi um prazer mais uma vez fazer o programa. Sejam moderados com xingamentos contra a minha pessoa, fazendo favor. E acompanhe a gente nas redes sociais, podcast do Peixão no Instagram, no Twitter. E não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, podcast do Peixão, e dar aquela curtida para o programa crescer ainda mais. Bom, é isso aí, gente. Bom, para você que está em casa aí, nos ouvindo, né? Ou, enfim, não necessariamente em casa, mas, se possível, fique em casa, né? Vamos manter aí os cuidados para que a gente possa passar por essa pandemia o mais rápido possível. E só um recadinho final para o Flamengo. Flamengo, paga o valor do Gabigol, tá? Eu sei que vocês têm dinheiro aí, o Santos já trouxe o Uribe ano passado, já fez muita coisa por vocês. Vamos pagar o Gabigol. Vamos pagar o Gabigol. Isso, bom, Pará até gosto do Pará. Mas, por favor, gente, paga o Gabigol aí, paga o valor, porque o Santos sabe que vocês têm esse dinheiro, ok? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até mais.